Primeiramente, boa noite, né? Eu sou Sara Teixeira. Atualmente estou atuando no projeto EPRID, na sala de situação da UNB, que o professor Jonas é coordenador. E através do projeto do EPRID, a gente desenvolveu o ciclo Coopere, que serão essa série de sessões, onde a gente vai estar abordando temas importantes sobre salas de situações. Cada sessão a gente vai abordar um tema diferente, e a ideia é sempre trazer um profissional de saúde para promover as práticas que ele vivencia no campo, e um especialista para trazer essa base científica e teórica. Então, hoje a gente tem como especialista a Olga, né? E ela vai estar trazendo essa parte teórica científica, e como profissional a gente tem a Leide, que ela vai estar compartilhando algumas experiências práticas que ela conviveu frente à vigilância no município do Valparaíso de Goiás. Bom, antes de passar a palavra para elas, eu queria passar a palavra para o nosso coordenador, o professor Jonas Brant, para ele estar falando um pouco sobre a sala de situações, sobre o projeto. A palavra está com o senhor, professor. Bom, primeiro queria parabenizar as meninas pela organização e agradecer a Leide e a Olga por aceitar esse convite daqui com a gente. Esse espaço é um espaço em que a gente visa esse compartilhamento do debate sobre a vida real, né? Sobre como é desafiador fazer vigilância na ponta, como não é fácil, e que o desafio da vigilância é conversar o tempo inteiro com a ciência, se respaldar na ciência, mas como adequar essa ciência para o cotidiano desafiador das nossas cidades. No contexto do projeto EPRID, a gente busca tentar fortalecer a capacidade de vigilância, seja no Distrito Federal, seja nos municípios ao redor de Brasília, né? Nesse contexto que a gente chama de RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento de Brasília. E a Leide é um grande exemplo dessas batalhadoras que têm feito um trabalho hérculo na RID para tentar fortalecer a capacidade de vigilância lá. Então, acho que é muito interessante a gente escutar como uma profissional que tem atuado na vigilância de um município do entorno tem conseguido avançar e fortalecer cada vez mais a sua vigilância. E aí eu agradeço esse convite e vou ficar aqui escutando um pouco desse debate, porque esse debate envolve 34 municípios. A ideia é tentar que esses municípios melhorem a sua capacidade de vigilância. A gente teve uma experiência muito rica aí com a Lei de Marlin em Valparaíso, mas a gente espera que essa experiência possa ser compartilhada cada vez mais com mais municípios para que a gente possa ir fortalecendo a nossa vigilância. Então, é só agradecer mesmo a presença de todos e passar a palavra de volta para a Sara. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o perfil de cada uma das nossas convidadas. A Olga, ela é enfermeira e especialista em educação e promoção da saúde, e ela é mestre em medicina tropical. E a Leide, ela também é enfermeira e atualmente ela atua como chefe de vigilância em saúde no município de Valparaíso de Goiás. Eu vou explicar um pouco como vai funcionar a nossa sessão. Primeiramente, a Leide, ela vai trazer um pouco das práticas dela, sobre o que ela vivenciou frente à epidemia de dengue nesse ano de 2024. E logo após a exposição das práticas e experiências da Leide, a Olga ela vai trazer essa base teórica e científica. Após isso, a gente vai abrir um momento de discussão e debate aqui dentro da sala, e as perguntas também podem ser enviadas no chat aqui dentro e também no chat do YouTube. E a gente vai estar respondendo, e ao final da sessão a gente vai estar disponibilizando um forms para que vocês possam adicionar os dados de vocês para a gente gerar certificação e colher também feedbacks e relatos sobre a sessão de hoje. Então, Leide, você pode começar, tá? A palavra está com você. Tá joia, boa noite a todos. Gostaria de agradecer também o convite para estar participando, que realmente é muito importante a gente estar compartilhando experiências, né? Para cada dia a gente poder melhorar mais. Eu vou passar um pouco alguns slides. Só um minutinho, estou abrindo aqui.
tá aparecendo para todos aí? Sim. Tá sim. Então, como a Sara já me apresentou, meu nome é Leismar Soares, eu sou enfermeira, sou epidemiologista e atualmente estou como chefe de vigilância de saúde em Valparaíso, Goiás. Então, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre o nosso município, né? Valparaíso, Goiás é uma cidade brasileira do nordeste do estado de Goiás. Nós ficamos no entorno sul do Distrito Federal e fazemos parte da RID. A nossa população em 2022, segundo o IBGE, é de 198 mil habitantes, tá? É um município pequenininho, eu coloquei um mapinha aqui, a gente fica bem pequenininho aqui, entre os municípios em torno do DF, mas, porém, temos uma densidade demográfica enorme, né? Por ser um município tão pequeno. Essa é a nossa rede de assistência, é composta por 44 equipes de estratégia de saúde da família. Temos 3 saúdes na hora que funcionam até as 21 horas, um centro de atendimento integrado à saúde, que é o nosso CAIS, um hospital municipal, uma unidade de pronto atendimento, que é a nossa UPA, que inclusive esteve fechada, a gente não pôde contar com ela durante a epidemia de dengue, né? Ela está em reforma e com previsão de abrir novamente agora no começo do ano que vem. Temos também um centro de atenção psicossocial, um CAPS, um centro de reabilitação, um centro de saúde da mulher, o CIAM, um centro de especialidade médica, um centro de diabético e hipertensão, temos SAMU e também temos um centro de testagem e aconselhamento, que é o nosso SAI-CTA. Olhando um pouco os desafios que a gente tem no município para o enfrentamento da dengue, as condições socioeconômicas e infraestrutura urbana favorecem muito, porque a gente tem uma infraestrutura precária, onde temos muitos terrenos baldios, e isso favorece o acúmulo de lixo e a presença de criadouros de mosquitos. Então, esse é um grande desafio do município. A falta de engajamento da comunidade também, a baixa adesão da população às medidas de prevenção dificulta o controle do vetor dentro do município. E também a gente tem um número baixo de agentes comunitários de endemias. A gente é um município que cresceu muito e o número de agentes de endemias não acompanhou essa evolução do município. Então, realmente, a gente tem poucos agentes para um município com uma população tão grande. A gente pode ver também que a informação e educação, a desinformação da população, né? A clareza sobre os sinais de alarme, o que deve fazer, o que não deve fazer, contribui um pouco para a complicação dos nossos pacientes. Já vendo um pouco a nossa potencialidade, Valparaíso, ele teve uma parceria, uma articulação intersetorial bem forte durante essa epidemia de dengue. Então, isso ajudou bastante a gente a poder controlar a epidemia. Uso de dados epidemiológicos locais para priorizar as áreas mais afetadas também foi de grande ajuda, né? A gente pôde, durante as reuniões intersetoriais, ver onde que a gente precisava de mais atenção e ir diretamente aos bairros mais necessitados, já que a gente não conseguia abordar todo o município de uma vez. Os mutirões regulares de limpeza pública. A Secretaria de Saúde, ela tem um projeto que é em parceria com a infraestrutura, desde antes da pandemia, lá no começo do ano, a gente já começou a fazer os mutirões regulares de limpeza, e esses mutirões foram feitos baseados nos dados epidemiológicos. Então, desde o início, a gente sempre via onde que a gente precisava mais e buscava fazer esses mutirões naquela área onde a gente tinha maior incidência de casos. E o monitoramento intensificado em períodos críticos. Então, quando a gente começa a aumentar o número de casos, a gente começa a intensificar esse monitoramento para poder trabalhar nas áreas que a gente mais precisa. Aqui a gente tem um pouco do perfil epidemiológico do nosso município, né, uma série histórica de 2019 a 2024, onde a gente pode ver que a gente teve um pico de dengue, uma epidemia de dengue nunca vista antes aqui, né, no município.
maior que a de 2020, que a gente também teve um aumento do número de casos, mas não tão grande quanto foi agora, em 2024, né? Durante o ano, até o dia de hoje, os dados foram retirados do sistema Sinal Online, nós tivemos 10.890 casos notificados, sendo 8.770 confirmados. Então, são números nunca vistos antes aqui do município. Infelizmente, nessa epidemia, nós tivemos 15 óbitos confirmados no município, confirmados para dengue, realmente um número também nunca visto de óbitos, né? E a gente ainda está com um óbito em investigação, que é um óbito recente, que foi mês passado, e o Estado ainda está analisando os resultados, e a gente não tem confirmação ou descarte desse óbito ainda. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as ações que a gente realizou durante a nossa epidemia de dengue aqui no município. A primeira ação, quando os números de casos começaram a subir, foi a criação do gabinete de crise de arbovirose com apoio do Estado de Goiás. Foi um planejamento do Estado de Goiás e eles escolheram os municípios prioritários para iniciar essa implantação desse gabinete. E Valparaíso de Goiás foi o segundo município a ser implantado esse gabinete. Juntamente com esse gabinete, já veio o apoio da sala de situação da UNB para a gente. Então, ajudou bastante também a sala de situação junto a esse gabinete de crise. E aí a gente passava informações de dados e insumos diariamente para o gabinete estadual e fazia a avaliação epidemiológica regularmente. Então, foi aí que a gente começou a controlar e melhorar o nosso trabalho frente à epidemia, né? Diante da criação do gabinete, logo em seguida, a gente já criou um grupo intersetorial de trabalho, onde a gente fazia reuniões semanais, e essas reuniões contavam com a participação da Secretaria de Saúde, todos os seus órgãos envolvidos, atenção primária, urgência e emergência, núcleo de endemias, vigilância epidemiológica, a Secretaria de Infraestrutura também sempre presente, sempre nos apoiando, a Secretaria de Comunicação, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Saúde e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro também abraçaram a situação e nos apoiaram bastante. E também a sala de situação da UNB, as meninas estavam sempre presentes, apoiando a gente em todas as reuniões, que era onde a gente traçava quais eram as nossas próximas ações. Semanalmente, a gente fazia avaliação epidemiológica, e durante essas reuniões nós planejávamos aquela nossa semana de trabalho e o que a gente iria fazer para minimizar os danos da epidemia. Também, em acordo, né, com a criação do gabinete, a gente fez o plano de contingência municipal, onde eu tive o apoio da sala de situação da UNB para a gente poder criar o plano de contingência. Os manejos ambientais, como eu falei para vocês anteriormente, de acordo com a avaliação epidemiológica, o núcleo de endemia, juntamente com a infraestrutura, saíam para a rua e faziam esses manejos ambientais diariamente. Outro ponto importante foi a aquisição antecipada dos medicamentos e insumos necessários para o controle da epidemia. Então, assim, aqui no município, a gente não teve falta de medicamentos e de insumos em nenhum momento, porque a gente já previa a epidemia, né? Já era uma coisa prevista, então a gente se antecipou e fez compras antecipadas, e assim a gente não teve esse problema de falta de insumos. Um outro ponto que ajudou muito foi a implantação da tenda para atendimento exclusivo das arboviroses. A gente implantou no estacionamento do nosso cais, e ali era atendido diariamente. Todos os casos de dengue poderiam se dirigir para lá, sendo que a gente não deixou de atender também no Hospital Municipal e nas unidades de atenção básica. Era uma referência e era onde as pessoas mais procuravam, né? Então, o atendimento lá era voltado exclusivamente para dengue, então facilitava e ajudava a população a ter um atendimento mais rápido e mais eficaz, né? A gente também conseguiu adquirir 2 veículos Fumacê durante essa epidemia, e isso veio a calhar e ajudar muito o controle vetorial, né, juntamente com a equipe de endemias.
Outro ponto que também é muito importante, tem alguns municípios aqui próximos da gente que não conseguem fazer, é a abertura compulsória dos imóveis fechados. A gente tem uma lei municipal que respalda a gente de fazer essa abertura compulsória. Então, com o apoio da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, a gente já tem um chaveiro contratado para isso, e o Núcleo de Endemias, que faz as 3 visitas que a lei exige anteriormente, tenta todos os contatos com o proprietário do imóvel, não conseguiu, a gente aciona a Vigilância Sanitária, agenda uma data, vai juntamente com a Polícia Militar, o chaveiro, adentra na residência fechada, faz todo o trabalho que precisa ser feito, e no final o chaveiro fecha novamente a casa e a gente deixa do jeito que encontrou. Então, assim, isso foi de grande ajuda e de grande valia para a gente poder diminuir um pouco dos focos no município. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Leide, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Sua apresentação foi ótima. Deu para a gente ter uma noção do contexto de epidemia no município de Valparaíso. Agora, a Olga ela vai trazer a parte científica, o embasamento científico, para que a gente possa embasar as nossas práticas e experiências. Olga, a palavra está com você. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu só conectar aqui a apresentação. Parabéns, Leide, ótima apresentação. Acho que vai dialogar bastante com o que a gente vai trazer aqui. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas, obrigada pela companhia. E aqui a apresentação que eu vou trazer vem mais a complementar ou a dialogar com a apresentação que a Leide acabou de fazer sobre Valparaíso. Está demorando aqui para passar, mas já está no segundo, só um minutinho. Ela deu uma travada aqui. Acho que agora foi. Essa aqui é a capinha, né, com o tema da apresentação, que seria preparação e controle da epidemia. Aqui, na verdade, eu já pensei em relação ao título, que seria preparação e controle da endemia, para que a gente não chegue à epidemia, né? E chegando lá, que a gente não chegue nas etapas indesejadas, né, como situação de crise. Então, brevemente, a Leide trouxe que em Valparaíso ele já tem, né, mas eu vou recordar com vocês alguns aspectos essenciais dos chamados planos de contingência, que nada são mais do que planos de ação para enfrentar situações específicas, né? E nesse caso daqui eu dei uma adaptada para a gente comentar um pouco sobre planos de contingência para a dengue. Então, a primeira etapa, em geral, né, tem um manual do Ministério que eu utilizei para elaborar essa apresentação, que é o Guia para a Elaboração de Planos de Contingência. Nesse guia, eles trazem para a gente o primeiro aspecto como a identificação e avaliação de riscos. Então, não é para tudo que eu preciso de plano de contingência, né? O ideal é que a gente consiga identificar aqueles riscos que são mais acentuados, né? Que são piores, né? Ou mais evidentes, e que para esses riscos a gente se prepare elaborando planos de contingência. Mas trazendo um pouco para a dengue, o que a gente pode pensar é uma pergunta bem simples, né? Qual que é o risco de uma epidemia de dengue no meu território? E aí, se o risco for grande, né? Quanto maior o risco, maior a prioridade para a realização desse plano. Aqui na região centro-oeste, especialmente no Distrito Federal e na RIDE, né, na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, a gente já sabe historicamente que a dengue é um risco constante, né? E por isso a gente deveria, sim, todos os municípios da rede deveriam pensar em elaborar planos de contingência. E a gente já vai entender mais
de uma forma mais detalhada, o que é esse plano de contingência e como que ele pode nos ajudar. Então, uma vez que a gente identifica que o risco é alto, a gente vai elaborar esse plano. E, claro, dentro de um município, dentro mesmo do Distrito Federal, a gente pode identificar as áreas onde esse risco é mais acentuado. E, como segunda etapa do guia, né, para a elaboração de planos, eles trazem a preparação de uma resposta coordenada, né? Então, a gente precisa conseguir identificar claramente onde está o centro de comando e quem são as pessoas envolvidas no enfrentamento daquele risco ou daquela situação. Então, no exemplo que a Leide trouxe, eles criaram um comitê de gestão de crise para a dengue, né? Mas em outros estados, mesmo aqui no Distrito Federal, a gente tem outros comitês que coordenam a resposta à dengue, né? Que a gente tem o que a gente chama de Gen-Plan Dengue, que é um comitê intersetorial que avalia a situação da dengue e busca implementar medidas para prevenir agravamento de situações, agravamento da endemia com potenciais epidemias, né? Ou situações absurdas como a gente viu esse ano. Então, o ideal é que a gente consiga avaliar o que está acontecendo e intervir no momento certo por meio de uma resposta coordenada. Terceira etapa que esse guia traz para a gente é a identificação dos estágios operacionais. Então, o Ministério da Saúde comenta nesse guia 5 estágios operacionais, né? E é bom que a gente saiba em relação, por exemplo, à dengue, em que estágio a gente está hoje. Porque para cada estágio, a gente vai ter, eventualmente, diferentes atores envolvidos e diferentes ações recomendadas. E a quarta etapa seria, então, esse plano de ação para cada estágio operacional, considerando cada envolvido naquela situação, no nosso caso aqui, no enfrentamento à dengue. E aí a boa notícia é que, pelo que a gente viu teve bastante ação, né, em Valparaíso, várias ações recomendadas foram tomadas. Aqui no Distrito Federal a gente já tem um plano de contingência, né, um plano de enfrentamento à dengue, e que leva em consideração justamente esses estágios operacionais e descreve ali quais são as ações esperadas de cada uma das áreas envolvidas com o enfrentamento da dengue. Aqui, o que a gente tem? Essa primeira etapa, né? Identificação e avaliação do risco. E eu adaptei aqui, então, para a gente comentar a identificação e avaliação do risco de uma nova epidemia de dengue agora, no final de 2024 e 2025. O que a gente precisa levar em consideração, né? O que eles propõem no guia é que a gente avalie por meio dessa matriz de risco, também por indicadores de impacto e indicadores de probabilidade. Nessa primeira matriz aqui, a gente consegue ver, então, qual que é a probabilidade daquele evento que a gente está avaliando, né? Isso é interessante quando a gente coloca lá várias situações que parecem prioritárias, você consegue determinar qual que, teoricamente, seria mais priorizável, né? Deveria ser mais priorizada, considerando o risco a probabilidade e o impacto que aquela situação pode causar. Então, para a gente fazer uma brincadeirinha aqui, jogar em relação à dengue, né? A gente já sabe que a dengue é muito frequente, né? A gente tem casos semanais, né? Então, a gente pode considerar que é um evento muito frequente. E a gente já sabe, né? Isso em relação à frequência, né? Que ocorre semanalmente. Mas em relação ao impacto, a gente sabe que pode ser muito grave, né? A gente tem aqui, ó, no quadro 2, esses indicadores de impacto. Então, é muito grave quando os riscos possuem consequências irreversíveis ou cálculos inviáveis. Quando a gente analisa o que ocorreu no Brasil, especialmente aqui no Distrito Federal e na rede, do final do ano de 2023 para o início desse ano, a gente sabe que a gente teve uma situação muito atípica, né? E com consequências muito graves e numa magnitude que a gente não conhecia até então, né? Ou seja, os nossos dados epidemiológicos até então nunca tinham registrado o que a gente viu do final do ano passado para cá em relação à dengue. Mas muitas vezes a gente não tem uma série histórica tão longa ou tantos registros, mesmo de sistema, em relação às situações que se apresentam, né, como riscos e ameaças. Então, além dessa matriz, quando a gente tem os indicadores bem organizados,
A gente pode também utilizar revisão documental em relação às situações que se apresentam, entrevistas com partes interessadas, principalmente com especialistas naquele tema, análise de dados e indicadores, né, que isso para dengue e tal, que a gente consegue fazer melhor, e imagina, assim, por exemplo, situações de desastres ambientais, né, que a gente sabe que o mundo inteiro vem se preparando para isso, a gente pode também colocar em prática exercícios de simulação e planejamento para testar capacidade de resposta a determinado evento, né? Isso a gente poderia utilizar, por exemplo, para simulações de casos de inundações, de outros eventos que a gente, né, pode enfrentar, dadas as mudanças climáticas que a gente vem encontrando, vem vivenciando, né? Então, essa é uma forma de avaliar. E aqui, para a gente, a dengue, a gente quanto mais aqui para cima e mais para a esquerda, maior a prioridade a gente deve dar para aquele evento. Então, no caso da dengue, obviamente, esse plano de contingência é bastante desejável, né, para todos os municípios que têm situação epidemiológica parecida com o do DF e da RID. Agora, a gente tem... Seguindo essa etapa de, ok, isso é uma prioridade, isso é bastante grave, a gente precisa estar de olho, a gente tem uma identificação de estágios operacionais em relação a esses riscos, né? Então, a gente tem que o guia chama para a gente de estágio de normalidade, que é quando os indicadores que a gente consegue avaliar estão dentro do esperado, né? Não tem nada de novo, nenhum risco maior para a população. E a prioridade nesse momento de normalidade é monitorar ativamente aquela doença, notificação de casos, identificar e eliminar possíveis focos, reforçar as atividades preventivas, mas dentro de uma rotina. Depois da fase de normalidade, a gente tem a fase o estágio de mobilização, que são aqueles momentos em que já tem evidência de maior risco, né? Quando a gente olha o que aconteceu no Distrito Federal, do final de 2023 para 2024, a gente vê que lá por volta da semana 35, semana epidemiológica 35, a gente já tinha evidências de maior risco. Por quê? Eu vou mostrar depois para vocês que, utilizando um dos principais instrumentos de monitoramento de doenças endêmicas, que é o diagrama de controle, naquela semana 35, a gente já vinha há algumas semanas com o número de casos ultrapassando o limite epidêmico, que é uma linha que mostra para a gente que a situação não está dentro do esperado. Então, nessa fase de mobilização, o que se preconiza é que a gente intensifique as ações de investigação, mobilizando, obviamente, a rede de atenção, que a gente monitore muito de perto, né, idealmente, diariamente a situação, e busque dar respostas eficazes. No caso da dengue, esse número de casos é um indicador bastante importante de incidência da doença, né? Especialmente porque existe uma lógica interessante que é a seguinte: apesar da transmissão ser vetorial, nas regiões, nas áreas onde eu tenho maior número de casos, o risco de ter outros casos ainda é bem maior. Então, esse é o esperado, né, prioridade para a fase de mobilização. Depois, a gente tem uma fase de alerta, quando a gente tem indícios de que a situação pode evoluir para uma emergência. E, nesse caso aqui, a gente já observa, por exemplo, serviços sobrecarregados, né? A gente tem alguns outros indicadores que podem nos dizer que essa situação já precisa acender o alerta. E aqui, o que a gente vai buscar fazer? Medidas preventivas e preparatórias para enfrentar aquela situação. Então, aumentar o nível de alerta da rede e já buscar organizar aqueles elementos necessários para uma resposta mais efetiva. Situação de emergência é aquela situação que realmente a gente já está brigando muito para conseguir conter a situação, então a gente precisa de uma resposta robusta e abrangente. E essas situações de emergência, elas podem se tornar emergências de saúde pública de importância nacional, né? Então, normalmente, numa situação de emergência, o município vai pedir apoio ao Estado, o Estado pode pedir apoio ao Ministério da Saúde e assim por diante. E aqui, como o quinto estágio operacional, a gente tem uma situação de crise, que é uma situação indesejada.
né, para boa parte dos riscos, das doenças, agravos e eventos, se a gente atuar direitinho nessas primeiras 4 etapas, a gente não chega na situação de crise. Então, o Distrito Federal também passou por essa situação de crise, Leide, e o município também, né? Porque vocês criaram um comitê de enfrentamento à crise, né? O que isso significa? A gente não conseguiu conter a situação até a situação de emergência. A gente chegou numa situação em que os serviços começaram a colapsar, em que os fluxos comuns já passaram a não funcionar devidamente. Então, a gente teve pacientes, sim, que ficaram sem atendimento. Aqueles que receberam atendimento nem sempre receberam um atendimento tão de perto como ele deveria ter atendido, e isso pode ser evidenciado não por indicadores epidemiológicos, mas pelo fato, por exemplo, de a gente ter tido óbitos em casa de pessoas que procuraram atendimento repetidas vezes, pessoas que foram a óbito aguardando atendimento, né? Então, tudo isso a gente consegue avaliar de uma forma epidemiológica mais observacional a partir de rumores e de evidências que muitas vezes não são documentadas em sistemas, né? Então, a gente teve aí perdas humanas, impactos econômicos e sociais. A prioridade em situação de crise, sem sombra de dúvida, é mobilizar recursos excepcionais, além daquela nossa rotina, né? Então, a gente vai precisar de mais gente para trabalhar, vai precisar de mais materiais, mais insumos, ou seja, de um aporte financeiro maior que dê conta de todos esses outros recursos que a gente precisa, né? Para salvar vidas e buscar restaurar a normalidade. Então, para saber onde a gente está em relação ao estágio operacional, por exemplo, nesse momento, a gente precisa de alguns indicadores, né? Indicadores diversos que vão me contar em que estágio operacional eu estou. Então, a gente tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para isso. Eu trouxe aqui uma que foi elaborada por alunos da sala de situação, numa disciplina de verão, em janeiro do ano passado, que foi um diagrama de controle, que incluiu, além do número de casos, que é o que normalmente está contido no diagrama de controle, outros 2 gráficos. Que indica... Esses outros 2 gráficos, eles indicam para a gente uma chamada receptividade climática, ou seja, mostram para a gente que as condições climáticas podem estar super favoráveis para a multiplicação, para a reprodução e eclosão, reprodução dos Aedes aegypti, com a eclosão dos seus ovos, né? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, que tem informações de 2023, né? Esses 2 de cima são só de 2023, a gente vê que as condições climáticas foram um pouco atípicas, né? E a gente teve aqui no final de 2023 uma precipitação chuvosa maior do que a média histórica, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve uma elevação da temperatura antes do esperado, né? Quando a gente olha isso, a gente vê que lá em outubro, né, a gente começou com uma temperatura muito alta e já aumentando aqui os índices pluviométricos. Como que isso pode ter se refletido? A gente não tem certeza ainda, né, nos indicadores de dengue. A partir da semana 30, a gente já teve aqui, a gente já saiu, essa linha vermelhinha indica nosso limiar epidêmico, né, mostrando que a gente pode estar entrando numa epidemia. Quando a gente pensa na curva de uma epidemia, normalmente ela é uma curva acentuada, mas a gente passou aqui muitas semanas no Distrito Federal passando do limiar epidêmico, mas sem apresentar a curva íngreme, né? Mais acentuada. Ela só começou mesmo a fazer essa ascensão aqui por volta da semana 45. Tudo isso nos levou ao quê? Comer um pouco de bola, porque no começo do ano, aí sim, foi que a gente, no governo do Distrito Federal, conseguiu perceber que o número de casos novos estava muito acima do esperado, né? Mas a gente teve outros indicadores não formais, né, que apareceram aí nas mídias. Alguns sindicatos mesmo chegaram a comentar lá em novembro que a gente estava entrando numa epidemia, que o número de casos estava acima do esperado. E, de fato, né, isso faz alguma
isso faz conexão com o que a gente observa nesse diagrama de controle aqui do final do ano. Então, claro, depois a imprensa nos mostrou, né, não contou para a população em geral que os casos de dengue superaram, de 2024, superaram os de 23 em 5 estados do Brasil no Distrito Federal. A nossa situação, ela se repetiu em alguns outros estados, né, mas ela foi bastante atípica aqui no Distrito Federal. E em relação aos planos de ação para cada estágio, hoje a gente tem aqui no DF um plano para enfrentamento da dengue de arbovirose para 2024 a 2027, que mostra, eu achei bem interessante compartilhar isso, porque ele traz os indicadores de cada um dos estágios operacionais. Aqui eles estão considerando 4 estágios, acredito que a gente não espera voltar a essa situação de situação de crise, né? Então, a gente espera poder atuar para não passar da situação de emergência. Então, achei legal, até para ser replicado ou utilizado na rede, que a gente pense em poucos indicadores muito claros de que nível a gente está. Por vezes, pode ser que, por exemplo, se o nosso sistema não for capaz de captar, não tiver muito sensível, não for capaz de captar notificações de caso de dengue, pode ser que a gente não consiga, por exemplo, avaliar tão bem a incidência. Mas outros indicadores, outros elementos podem me lembrar que eu estou entrando numa fase nova, e para cada fase nova a gente vai ter novas ativações, novas ações a tomar. Então, isso daqui vale para o Distrito Federal, mas, claro, os municípios da rede podem definir aqui a partir de quantos casos para cada 100 mil habitantes nas últimas 4 semanas você define, por exemplo, que entrou no nível 3, né? Imagina, se um óbito suspeito de dengue aqui já é um elemento para a fase 3, então na rede, né, onde as populações são muito menores, um óbito realmente já pode ser um bom indicador de que a situação está saindo do controle. Aqui no DF, então, a gente tem hoje um painel de monitoramento de dados, né, que é o InfoSaúde, que tem um módulo todinho de dengue. E ele traz aqui o percentual de atendimentos por dengue em relação ao total de atendimentos. Então, quando a gente baixa esse banco, essa visualização não acho ela tão fácil, né? Porque ideal seria a gente poder avaliar o número de casos em comparação com anos anteriores, né? De fato, um diagrama de controle. Não é isso que a gente tem hoje. Mas aqui a gente consegue avaliar este ano em comparação com o anterior. Então, a gente vê, por exemplo, que aqui na semana 30 de 2024, foram 100 mil atendimentos e 365, né, quase 400 deles foram devidos à dengue. E aqui a gente consegue ver que no ano anterior o número de atendimentos já era muito maior, né, 27 mil naquela semana. Foi um absurdo, né, o que a gente viveu. Aqui a gente tem as notificações. Aliás, espera aí. Sim, aqui ainda é atendimento, na semana 30, e aqui na semana 47, só para a gente ter uma ideia, dos mais de 45 mil atendimentos, 247 foram por dengue, e no ano anterior foram 36 mil, então muito acima do esperado. Né? Agora, tem um outro painel dentro desse painel, desse local de monitoramento, né, painel InfoSaúde do DF, em que a gente consegue ver o número as notificações de casos prováveis. E aí existe uma preocupação, né, porque a proporção de números de atendimentos devidos à dengue, ela vem aumentando, porém, sem outras análises, a gente não pode dizer só por esse indicador de casos novos que a gente, de fato, esteja mudando de etapa. Agora, aqui, quando a gente compara com anos anteriores, ainda assim, o número de casos não está nem parecido com o que a gente viu no ano passado, né? E aqui, só para finalizar, eu trouxe como está isso no plano aqui do Distrito Federal, que traz as ações de acordo com a área envolvida. Então, tem ações recomendadas ali na fase
de emergência, né, no estágio de emergência, aliás, no estágio de emergência, que é esse 4, a gente tem aqui as ações direcionadas à vigilância epidemiológica, à vigilância ambiental, as ações para assistência à saúde, né? E outras áreas, claro, as áreas de gestão também tem diversas atividades, cada uma para uma das diversas ações para cada um dos 4 estágios operacionais. Então, em relação à preparação dessa resposta coordenada, é importante que a gente reforce a importância de ter esse centro de comando, né, que analise semanalmente, né, esses dados de dengue, porque muitas vezes assim os dados eles têm algum local em que você consegue vê-los com maior clareza, mas não adianta você ter um sistema super automatizado que está ali te mostrando alguma coisa se não tem um olho humano para dizer, peraí, isso aqui está anormal. Nem tudo que está anormal vai ser demonstrado às vezes ao saltar de uma linha, né? A gente pode incluir, inclusive, em diagramas de controle, linhas de sinal de alarme, né, com um desvio padrão ao invés de 2, tem formas de avaliar isso, né, de ficar mais atento. A comunicação a partir do centro de comando para toda a cadeia que vem a seguir precisa ser clara e fluida, né? Então, se a gente tem esse centro de comando muito bem estabelecido, é importante que ele consiga ativar a rede rapidamente, que a rede conheça, cada pedacinho da rede conheça o seu papel naquela resposta e mude rapidamente de uma fase para outra, ativando aqueles medicamentos necessários. E a sensibilização por meio da comunicação da população, dos profissionais, ela precisa ser perene, então ela precisa ocorrer dentro e fora da sazonalidade, do período de sazonalidade da dengue. Porque as pessoas esquecem e, na verdade, momentos muito oportunos para combater a dengue é aquela época do final da seca ali, onde você já começa a retirar aqueles objetos que podem servir de reservatório para o Aedes aegypti. Aedes aegypti, né? Essa manutenção do estoque de insumos estratégicos também, ela é super importante e, por vezes, ela vai precisar ser monitorada também mês a mês, considerando uma série histórica, né? Por exemplo, se a gente não vivenciar a situação que a gente teve no início desse ano, novamente agora, se a gente fosse calcular a necessidade de insumos e medicamentos com base naquilo, provavelmente a gente iria desperdiçar recursos públicos. Então, é importante entender que aquela capacidade do que foi exigido pode ser necessária, mas você não precisa de compras emergenciais agora, por exemplo, naquele volume que a gente precisou anteriormente. Mas saber de onde vêm esses insumos, se forem necessários, é fundamental. E também, sempre, né, programar, adquirir, prover as unidades, aqueles equipamentos básicos que são utilizados não somente para o enfrentamento da dengue, mas para diversas outras situações, né, bebedouros, copos plásticos para ingerir aquela água, soro de reidratação oral, isso é utilizado para diversas situações, aparelho para aferir pressão, termômetro, balança, os insumos para hidratação venosa, isso não costuma ser demais, né? Aqui eu trouxe, gente, só o que a gente tem de principal ferramenta para ativação da nossa rede, né? Que é o fluxograma para classificação de risco dos casos de dengue, que já apontam aqui, em linhas gerais, o que a gente precisa fazer com cada paciente. Lembrando que se a gente maneja bem esse paciente do grupo A, com atendimento de qualidade ali, antes do 4º dia de sintomas, né, provavelmente, né, com orientações adequadas e as medicações que reduzem o risco de desidratação, ele não vai evoluir para o grupo B, e se ele for bem manejado aqui no grupo B, ele tende a não evoluir para o grupo C e nem para o D. E, assim, sempre procurar manter as portas abertas dos nossos serviços de saúde, né, porque a verdade é que a gente viu também que muitas pessoas não procuraram o serviço de saúde no momento oportuno por imaginar que não iam ser acolhidos, né? Então, era isso que eu queria compartilhar. Agradeço pela atenção e até breve. Obrigada. Olga, muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito proveitosa e muito esclarecedora para a gente. A gente vai começar um momento de debate e perguntas, né? Também estou de olho aqui no chat do YouTube, caso alguém envie alguma pergunta por lá.
Leide, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, você frente à vigilância no município de Valparaíso de Goiás. A gente esteve atuando no município do Valparaíso durante a epidemia de dengue e a gente pôde ver o avanço da vigilância no enfrentamento de dengue no município. E, assim, mesmo com esse avanço e esse desenvolvimento, a gente percebe que tem algumas barreiras que a vigilância ainda precisa quebrar para poder estar promovendo uma melhoria no serviço de saúde em casos como esses de epidemia. E aí eu vou fazer essa pergunta para você e aí estendo um pouco para a Olga trazer essa instrumentalização científica. Como a vigilância poderia fortificar a integração a níveis governamentais para o controle de uma epidemia. Ou seja, o que a vigilância poderia fazer para fortificar essa comunicação entre o governo e a vigilância em saúde para que o enfrentamento da epidemia seja mais eficiente. Então, Sara, aqui no município a gente tem portas abertas, né, com gestores. Então, eu acho que você participou, viu que sempre o secretário estava ativo, às vezes até o prefeito. Então, assim, eu acho que aqui no meu município é um envolvimento maior do Estado, né? O Estado vem, ajuda a gente um pouco, mas não é o abraço real que a gente precisa, né, do Estado. Então, assim, a gente conta muito com o apoio do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, sempre que a gente tem um aumento no número de casos, que a gente precisa, o Distrito Federal sempre apoiou a gente. Então, a gente precisa mais, assim, dessa abertura do Estado conosco para poder nos apoiar mais, né? Então, eu acho que é fundamental, já que a interlocução dentro do município é muito boa, a gente precisa muito que o Estado nos apoie. Professor Jonas, eu gostaria de falar antes da Olga. Eu gostaria, sim. Eu queria comentar que eu achei muito interessante da apresentação da Leide, a conversa dela com a apresentação da Olga, né? Por quê? Porque, bom, a Olga apresentou a teoria, né? O desafio é botar essa teoria na prática. Na hora que vai para o rock and roll é que é difícil, né? E aí eu acho que a Leide mostrou muito disso que a Olga trouxe lá no município, né? O município conseguiu ter plano de contingência, conseguiu ter gestão de insumos estratégicos, conseguiu mobilizar e treinar os profissionais para conseguir dar conta da atenção médica, da atenção hospitalar, né? E conseguiu fazer uma coisa que eu acho que no plano do DF a gente ainda carece, e que eu acho que é importante pensar nos próximos planos, são esses indicadores de desempenho durante esse processo. Porque muitos planos, né, eles apontam a situação a ampliar ou reforçar. Não, mas eu quero saber o quantas vezes eu tenho que me reunir, quantas vezes eu tenho que fazer a publicação do boletim, estabelecer métricas para que a equipe possa acompanhar. Eu acho que não foi isso o caso de Valparaíso também, mas eu acho que foi um sucesso muito grande a dinâmica estabelecida no sentido de criar reuniões periódicas com todos esses atores, que é o caso do G-Plan, né, que a Olga comenta, né, que o DF tem, em algumas regiões ele funciona muito bem, como na região leste, quer dizer, tem um engajamento desses atores interinstitucionais para enfrentar o desafio que está vendo. E eu acho que no caso a Leide apresentou, o município de Valparaíso conseguiu fazer essa gestão interinstitucional muito bem, de trazer os atores para essa conversa. Não estou dizendo que é fácil, né? E com certeza tem coisas para melhorar, e sem dúvida a próxima epidemia acho que a Leide já vai ter outras experiências, mas eu acho que a Leide aponta alguns avanços importantes do município nessa epidemia, e que talvez, Leide, acho que reforçando a pergunta da Sara, o que você acha que seriam os pontos para reforçar na próxima, né? Então, o que você aprendeu com essa epidemia que você diria, bom, na próxima isso eu não vou errar, eu vou melhorar isso aqui? O que você apontaria como grandes pontos aí que você imagina? Sim, com certeza. Um dos pontos que a Olga falou na apresentação dela, que é a da gente, a comunicação não parar em momento nenhum, né? Então, eu acho que a conscientização da população, a instrumentação dessa população, tanto para foco, quanto para sinais de agravamento, quanto para buscar ajuda, porque vai ter, não ficar em casa, e como a Olga disse, a gente também teve óbitos em residência aqui, de pacientes que foram algumas vezes, ou às vezes nem foram procurar o atendimento porque achou que não teria. Então, eu acho assim, que a comunicação
é um dos pontos principais e que a gente tem que levar o ano inteiro, independente da gente estar com muito ou pouco caso, a comunicação aqui no município precisa ser reforçada. Esse é um ponto que a gente tem que focar e eu acho que precisa melhorar. Pode falar, Olga. A palavra está com você. Muito bem, eu concordo com o que a Leide falou e eu vou um pouco além. Assim, o governo costuma escutar muito a população. Então, talvez uma coisa que a gente tenha que aperfeiçoar enquanto país, estados e municípios é justamente fortalecer ou desenvolver estratégias para vigilância de base comunitária, sabe? Para que a própria população possa nos indicar de uma forma mais rápida, né, mais célere, quase em tempo real, onde o problema está ocorrendo para que a gente possa, de forma oportuna, atuar, né? E tudo isso com monitoramento dos gestores, né? Eu digo assim, não somente para o município de Valparaíso, mas para toda a rede e até mesmo para o Distrito Federal, né? Quando o gestor sabe que ele está sendo avaliado pela população, que aquilo pode impactar na permanência dele ou não naquele cargo, ele tende a induzir outras ações que são necessárias e efetivas. Assim, os nossos sistemas de informação, infelizmente, eles ainda não têm a oportunidade que a gente precisa que eles tenham, sabe? É um tempo até entre preencher uma notificação, inserir no sistema, entre a gente do nível central baixar aquele sistema e ver o que está acontecendo, a gente perde muita oportunidade. Então, às vezes, um vídeo, um áudio que seja explicando o que está acontecendo naquela situação, verificado por uma parcela importante da população, já nos ajude mais. Eu não sei, eu acho que talvez seja uma solução. Pensando que o programa da dengue é um dos melhores estabelecidos, um dos que tem mais recursos, né, que as pessoas já conhecem. Acho que talvez seja o que a gente está precisando fortalecer. Obrigada. Olga, eu queria comentar um negócio sobre isso, que eu acho que é uma fala que eu insisto bastante, né? Eu sou já um pouquinho antigo no SUS. Eu sou de uma época em que a gente tinha uma PPI, que era um plano de pactuação integrada com os municípios. E nessa PPI, os municípios eram obrigados a ter um profissional de comunicação e engajamento comunitário. E que a gente perdeu nessas histórias de pactuação esse profissional. E acho que na sua fala, me parece esse um espaço muito importante, que é de como a Secretaria de Saúde conversa com as lideranças comunitárias, para que essas lideranças estejam envolvidas no processo de vigilância, para poder fazer detecção oportuna de eventos de importância em saúde pública, né, e reportar, mas que também elas sirvam de uma rede, não só de receber informação, mas de divulgar informação, porque a gente viu que as fake news, elas ganham muita velocidade e são muito rápidas. Então, se a gente não tem uma rede de líderes comunitários e atores chaves dessa comunidade bem informada, a tendência é que eles virem multiplicadores dessa fake news. Mas quando eu tenho essa rede envolvida com a Secretaria de Saúde, ela passa a confiar na Secretaria e receber informação estratégica. Então, ela vai ser justamente aquele ator que vai bloquear e evitar que uma fake news ganhe força. Então, eu acho que a sua fala ela tem um olhar muito interessante nessa relação de que as secretarias de saúde precisam perceber a importância desse ator que é o de comunicação de risco e engajamento comunitário, que não é o assessor de imprensa do prefeito ou do secretário de saúde, que são papéis diferentes. A assessoria de imprensa ela tem uma função, agora a comunicação de risco e engajamento comunitário ela tem outra função e ela é muito importante também, acho que nessa ótica do que você fala. Muito bom. Bom, partindo agora para um contexto mais populacional, como a gente falou também sobre a importância da comunicação, né, frente à epidemia, primeiramente a importância da conscientização é primordial para poder evitar chegar a um nível de epidemia. E aí eu sou moradora também do entorno, moro no Novo Gama, e aí eu vejo que a população do entorno é uma população mais vulnerável, de baixa escolaridade e de contexto socioeconômico também. E aí, com base nisso, e perguntando para a Leide, estendendo também para a Olga, para a gente fazer essa comparação, como que a gente poderia promover campanhas de conscientização que podem ser adaptadas a contextos socioeconômicos e contextos de escolaridade, onde a população tenha mais acesso, tenha mais entendimento e tenha liberdade para promover um engajamento comunitário e promover essa ação de
conscientização e de evitar uma epidemia futura. Então, Sara, eu acho assim que na questão de comunicação, de engajamento da população, as redes sociais têm ajudado a gente bastante nisso, né? Porque hoje a gente sabe que por mais que a população seja vulnerável, quase todo mundo tem acesso a um celular, tem um Instagram e tudo. Então, a gente tem um Instagram do município que consegue ajudar a gente um pouco nesse engajamento da população para as redes sociais, né? Então, mas eu acho que uma coisa que a gente deve fortalecer é essa ação dentro das escolas. A gente sabe que as crianças, elas são formadores de opiniões, né? E elas levam para casa o que elas aprendem na escola. Então, eu acho que a gente fortalecendo ações nas escolas, juntamente com a Secretaria de Educação, que inclusive eu esqueci de colocar, já peço desculpa, participou ativamente do gabinete de crise com a gente, das reuniões, promovendo ações nas escolas. A educação esteve com a gente, foi uma falha minha não ter colocado lá na apresentação, mas a Secretaria de Educação foi bem ativa. Então, assim, fizeram ações boas, caminhadas que gerou muita gente e reuniões com os pais na escola. Então, eu acho que esse engajamento da educação sendo constante, assim como a comunicação para a população sendo constante, ajudaria bastante a gente nessa questão de minimizar os danos, né, de uma epidemia. Pode falar, Olga. Sara, eu acho que você respondeu o que você perguntou. A comunicação das instituições, da secretaria, mesmo da vigilância, ela precisa se adaptar a diferentes contextos. A mesma informação ela precisa ser divulgada de diferentes formas para diferentes contextos. E eu acredito que daí as redes sociais, como a Leide colocou, podem funcionar muito bem, junto com a educação. Então, acho que é bem bacana, tende a funcionar. Acho que isso é o que eu mais penso em relação às estratégias de comunicação. Acho que é interessante essa discussão do papel da educação nisso, né? A gente já tem o programa de saúde na escola. O que a gente precisa é transformar ele num processo mais dinâmico e mais integrado entre a Secretaria de Saúde e Educação. Hoje ele é muito, eu diria que quase que burocrático, né? Então, assim, a gente faz, mas faz aquela coisa, o mínimo, essencial. Mas como transformar esse processo das crianças irem para a escola num processo pedagógico dos próprios problemas da comunidade, né? De como ter um currículo dentro da escola que contemple as diferentes fases de aprendizado de uma criança, com as diferentes fases de aprendizado das ações de vigilância e enfrentamento de uma epidemia de dengue, né? Quando é que eu vou ensinar o que é uma larva, um mosquito, o ciclo da larva, o ciclo do mosquito para uma criança, e quando é que eu vou ensinar o cálculo matemático de detectar um surto, ou como é que eu vou ensinar essa vigilância no território, como é que eu analiso esses dados para poder entender coisas básicas de vigilância, mas entender o risco dentro do próprio território. Então, eu acho que a gente carece de construir um currículo para trabalhar dengue no programa de saúde da escola, e não simplesmente trabalhar a mesma coisinha todos os anos, aquela coisa muito simples, mas a gente pensar numa integração curricular onde esses alunos possam, inclusive, ser ativos no processo de vigilância. A gente tem uma experiência aqui no laboratório de vigilância participativa com crianças para monitoramento de infestação do Aedes aegypti, né? Então, como desenhar ferramentas como essa que permitam que os alunos deem escala nesse trabalho de mobilização social que a gente precisa e sejam atores chaves nessa transformação cultural que é o enfrentamento do vetor Aedes aegypti. Perfeito. Vou relatar também um pouquinho aqui do comentário que a gente recebeu no chat, que é da Cris, a Crislaine Milena. Ela falou que acredita que a educação em saúde foi um diferencial importante no Valparaíso. E é sempre bom aprender com vocês, no caso, a gestão do Valparaíso. Como eu ressaltei anteriormente, nós notamos durante a epidemia de dengue que o Valparaíso teve um destaque em relação aos outros municípios do entorno e do Distrito Federal, acredito que sim também, em relação ao enfrentamento da dengue, né? Foi um município que se destacou tanto em apoio ao atendimento mesmo, quanto em ações para promover a conscientização e também promover o combate à dengue, né? E aqui a gente tem mais alguma pergunta?
ou algum comentário a ser feito? Acho que, para não deixar de fazer um comentário aqui, que eu acho que me preocupa muito. Assim, a gente teve uma epidemia de dengue de algo inimaginável, né? Mas a gente tem um risco muito grande de que, esse ano é pouco provável que a gente tenha uma epidemia de dengue de grandes proporções. Mas a gente segue vulnerável para outras arboviroses, né? Então, principalmente a chikungunya me preocupa muito no nosso território, porque a gente não deu conta de enfrentar a dengue, e a chikungunya, ela acaba sendo colocada como se fosse outra dengue. Então, a gente não tem nem plano de contingência para chikungunya. Quando a gente vai ver a maioria dos municípios, o que tem é um plano para dengue e que ele diz que é de arboviroses, né? Então, me preocupa muito que os municípios estejam sensibilizados para começar a pensar num plano de contingência para chikungunya, porque as demandas de recursos são diferentes. Não no parte de controle vetorial, essa continua igual, mas no componente assistencial, principalmente no componente de sobrecarga que a gente vai ter dos serviços de assistência social, do número de afastamentos, do INSS, de toda a questão de profissionais de reumatologia, de fisioterapia, é uma escala muito diferente. Então, a gente precisa desenhar planos que deem conta de pensar essa mobilização desses outros recursos que não são do nosso métier da dengue, não são da vigilância. Então, na hora que a gente faz um plano para arboviroses, a gente precisa ter clareza de que cada doença tem características diferentes e vai exigir recursos diferentes. Então, eu tendo a dizer que o plano de dengue não dá para ser chamado de um plano de arboviroses para dar conta de chikungunya. Então, eu acho que é um momento importante dos municípios começarem a construir os seus planos para chikungunya, porque ela vem, a gente não sabe a proporção que ela vem, nem exatamente se ela vem já esse ano, ou ano que vem, ou no outro, mas é uma probabilidade muito grande. Então, eu arrisco dizer que é importante a gente começar a pensar nos próximos, sabe? Como é que a gente vai dar conta desses próximos. Pode falar, Olga. Sara, só para aproveitar 2 aspectos da preparação que são importantes. No início da sazonalidade, assim, que esses casos, os primeiros casos detectados, tem coleta de amostra para serem submetidos à PCR, para a gente conseguir identificar o sorotipo do vírus da dengue que está circulando, né? Então, a gente está naquele momento, né, hoje no DF, acho que aqui no entorno também, que a gente precisa saber o que está circulando, se é dengue, qual o sorotipo, se é 1, 2, 3, 4, se é zika, se é chikungunya. E o outro cuidado é que, em todos os pontos de atenção da saúde pública, né, que atendem dengue, que seja possível já disponibilizar soro de reidratação oral, medicamentos antitérmicos, né, conforme recomendação, seja de pirona, paracetamol, e eventualmente antieméticos, né, porque, na verdade, os cuidados mais elementares para evitar o agravamento da dengue são basicamente 4 medicamentos, então, assim, né, entre soro. E o soro, você pode pensar, a população compra porque é baratinho, não é baratinho, não. Meu pai tá doente, está precisando tomar soro eventualmente, pacotinho de soro custa entre 5 e 10 reais. Então, você imagina que a pessoa vai ter que tomar 5, né, por 5 dias, é um custo que boa parte da população, principalmente mais vulnerável, talvez não possa arcar, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e pela companhia. Antes de encerrar, a gente tem uma dúvida que foi colocada no chat do YouTube, que é sobre plano de contingência, e aí eu já aproveito para vender meu peixe, falar igual o Jonas, que a gente vai ter uma sessão especificamente sobre o plano de contingência ainda nessa temporada, que será a última sessão dessa temporada. E aí a pergunta é da Mariana, e ela fala, um plano de contingência é essencial para a tomada de decisão, mas minha dúvida é, a revisão dos insumos e das ações previstas nesse plano deve estar descritas no próprio documento? E, caso não esteja, quando e de que forma essa revisão deve ser realizada? Você quer comentar, Leide, ou eu comento? Na verdade, a gente vai... Pode comentar, Olga. Pode falar. Minha experiência, o plano precisa ser revisado cotidianamente. Então, eventualmente, diante de falhas nossas, seja da assistência, da gestão, da vigilância, naquele momento mesmo, deixa eu já corrigir aqui, orienta todo mundo e depois tenta colocar isso no papel. O plano em si, ele não vai me dizer o que eu vou fazer, né? O plano é ótimo para ser estudado antes do evento,
Na hora que chega o evento, você não vai ter tempo para ficar lendo uma Bíblia, pensando essa etapa e aquela. É bom que você saiba onde está, que você tenha diretrizes gerais. E aí você vai arrumando ali o andar diante das intempéries mesmo. Então, é isso. Sempre que for necessário, você atualiza. O tempo do plano não é o mesmo tempo da assistência, o mesmo tempo de quem está na lida, então outros meios de comunicação tendem a ser mais rápidos. E, assim, se for necessário, mensalmente, divulga ele, mas antes do plano já estar atualizado, você já informa todo mundo que precisa ser corrigido. Senão, a gente acaba, né, deixando situações terríveis se repetirem por semanas, porque o plano ainda não foi atualizado, né? Aquele mecanismo mais formal. Acho que tem um ponto legal também, é imaginar que depois de um evento como esse, um evento crítico, que você acionou o plano, é importante que depois, quando a situação está calma novamente, sentar para avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, para que esse plano esteja atualizado e as ações de preparação para um próximo cenário tenham sido resolvidas. Porque é isso como a Olga falou, o cenário é muito dinâmico, o plano é para dar uma direção, ele não é para dar o fino, né, o ajuste fino. Então, o ajuste fino vai ser feito nessas reuniões, como a Leude comentou, do gabinete de crise, que eram feitas semanalmente, ou às vezes com maior frequência, dependendo da epidemia. Você vai fazer reuniões com todos os atores envolvidos e realinhar as ações. E aí ele vai fazer esse ajuste fino. Então, o plano dá o ajuste geral, dá o macro, e aí depois do evento crítico, da fase mais crítica, eu vou sentar com todo mundo e falar, bom, gente, o que a gente acertou e o que a gente pode melhorar numa próxima experiência que a gente tenha que enfrentar no futuro. E aí eu estendo meu comentário para a Leide, para a gente encerrar. Leide, a gente trabalhou juntos, né, juntamente com a sala de situação, juntamente com a secretaria, na elaboração do plano de contingência. Eu gostaria de saber, na sua visão, você, frente à vigilância epidemiológica, se foi um diferencial e se foi algo que auxiliou bastante e fez a diferença no enfrentamento da epidemia esse ano, no município do Valparaíso. Sim, Sara, com certeza fez a diferença. O plano, ele como a Olga e o professor falou, a gente não vai ficar ali lendo na hora que a gente está naquela epidemia louca que a gente estava sem conseguir parar mal para respirar, né? Mas, assim, ele serve como um start para a gente poder pensar, olha, eu já atingi esse nível aqui, então é melhor a gente começar a planejar de forma diferente o que a gente está fazendo para conseguir enfrentar de melhor forma. Então, assim, direciona a gente, com certeza fez total diferença dentro do município, principalmente a nível de saber aonde que a gente está e para onde que a gente tem que ir para enfrentar aquilo ali da melhor forma. Obrigada, Leide. Mais algum comentário, gente? Olga, Leide, professor Jonas? Eu sou suspeito, mas só elogiar o trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que a iniciativa EPRID, ela vem criar laços entre os municípios da RID, entre o papel da universidade dentro do serviço público, em contribuir com esses processos de vigilância. Então, eu queria dar parabéns pela liderança de vocês nesse trabalho de integração e fortalecimento da vigilância num contexto interestadual, intermunicipal que a gente vive aqui nessa RID, que é tão complexa de enfrentar os desafios de saúde pública. Parabéns, equipe, parabéns, Leide. Tudo de bom. Eu também queria agradecer a equipe da sala de situação, o professor Jonas, a Sara, que sempre ajuda a gente aqui. Não é a primeira vez que a EPRID está comigo, né? Na pandemia de Covid, eu também tive uma ajuda bem grande do pessoal da EPRID. Então, assim, é só agradecer mesmo, um trabalho de excelência e que cada vez tem se tornado de maior, né, auxílio para a gente dos municípios. Então, obrigada, Sara, obrigada, Olga, obrigada, professor, pelo convite. É muito bom, sempre muito bom estar com vocês. Eu também sou meio suspeita para falar. Eu estou na sala de situação vai fazer 2 anos e foi um dos projetos que eu mais me identifiquei, foi a EPRID. E é um projeto que está contribuindo de forma, assim, inigualável no meu perfil profissional, né? Eu tenho tido várias experiências, inclusive uma das principais foi atuando no município de Valparaíso, onde a gente produziu uma oficina pós-ação, e foi a minha primeira experiência em uma oficina pós-ação. Então, de certa forma, foi um diferencial no meu currículo,
E só agradecer ao projeto e à sala de situação que tem me proporcionado esses momentos, né? Então, acho que a gente pode encerrar. Gostaria de agradecer a Leide, a Olga, que tiveram essa disponibilidade para estarem hoje com a gente, promovendo essa palestra. O Ciclo Coopere vai continuar. O nosso próximo encontro daqui a 15 dias, não. Passando essa terça-feira na próxima. E a gente vai estar abordando boletins epidemiológicos, o tema. Então, a gente também vai estar trazendo outro profissional e outro especialista, e eu conto com a participação de vocês. Vamos estar promovendo a certificação, então, vocês podem estar encaminhando e divulgando para os profissionais onde vocês trabalham e atuam. E é isso, gente, só quero agradecer e obrigada mesmo. Obrigada, professor, também pela sua disponibilidade de estar nos auxiliando aqui hoje. Tamo junto.